E o assunto de hoje é reforma. Nossa, reforma é algo terrível. Eu tenho pavor de reforma, mas você mora numa casa, principalmente quando ela é sua, você vai deixando para amanhã, chega uma hora que não tem jeito, você vai ter que fazer a tal reforma. E aí, como quase sempre não tem como a gente mudar para um outro local, a gente encara a reforma com a gente dentro da própria casa. E a reforma dura, às vezes, 3 meses e meio. Mas vale a pena. Quando termina a reforma, a casa fica mais bonitinha, a gente se alegra com o sacrifício que a gente teve. E o mesmo está acontecendo com a nossa casa cósmica, que é a Terra. Está passando por uma reforma. Enquanto na casa física a gente gasta 3 meses, de 3 a 4 meses para fazer a reforma, na casa cósmica também é de 3 a 4, só que há séculos para fazer a reforma. A casa cósmica é um pouquinho maior, então gasta-se mais tempo. Mas não se trata somente da reforma física da casa cósmica. Essa, a própria Mãe Natureza vai cuidar sozinha. Trata-se principalmente da reforma psíquica de seus habitantes. E o Chico contava uma anedota a respeito dessa reforma da seguinte maneira, especificamente aqui para o Brasil, mas a reforma, claro, é para a Terra toda. Mas então o Chico contava que o Ismael, que é o protetor da nossa pátria brasileira, chamou os seus comandados, representantes de cada estado brasileiro, e falou: vocês vão para as cidades espirituais, as pousadas, né? Essas cidades que ficam aproximadamente a 100 quilômetros de altura, né, a nossa atmosfera, lá então vocês pegam a metade dos mais endividados, traz aqui para a Terra para participar da última parte da reforma do planeta. Vão ser os trabalhadores da última hora. Então, os representantes de Ismael selecionou aproximadamente 200 milhões de espíritos e falaram: agora, meus irmãos, vocês vão descer lá para a Terra, tá? E vão nascer e vão dar o melhor que vocês têm para esta reforma do planeta. Vocês vão dar o melhor, vão ajudar, vão fazer o máximo, porque se vocês falharem, pode ser a última oportunidade que vocês vão ter de habitar o planeta, porque daqui a algumas décadas ele vai ser um planeta renovado e a exigência para se habitar numa casa nova, numa casa mais importante, passa a ser maior. Então, para se reencarnar depois de um determinado período, a exigência vai ser muito maior. Então, vieram os brasileiros, que somos nós que estamos aqui, na verdade, em todo o Brasil, para participar da reforma. Também não foi esquecido o umbral. Esses mesmos agentes da espiritualidade desceu no umbral, escolheu lá 5 milhões, os mais endividados, e falaram: agora vocês vão subir lá para cima, para a costa terrestre, e vocês vão nascer lá, vão ser espíritas, e de preferência vão ser médiuns, e trata de dar o melhor de vocês, porque senão vocês vão perder essa última oportunidade que vocês estão tendo. E o Chico contava e ria, e todo mundo ria junto com ele, da anedota. Parece anedota, mas se a gente for analisar a fundo, tem um fundo de grande verdade. Veja bem, os médiuns são criaturas, são pessoas muito endividadas, então vem com a função da mediunidade, que ela é física, tal como enxergar, poder ouvir, e aí ele vai ter que se virar uns 30 aqui, para fazer o melhor possível, para atender os espíritos sofredores, para quase sempre não ser compreendido e viver uma vida de muita dificuldade que a própria mediunidade traz para nós, os médiuns. Então, minha gente, estamos nesse período. Houve um atraso cronológico de 50 anos por causa da bondade
do grande coração do Mestre Jesus. Ele pediu à comunidade planetária uma moratória de 50 anos para que, com isso, pudesse ter um aproveitamento maior daqueles espíritos que iriam continuar poder habitar a Terra nova, a Terra renovada. E quem fica e quem vai? Jesus nos deu essa dica através do Sermão da Montanha. Os mansos herdarão a terra. Ele não disse que os mansos iam para o paraíso, os mansos iam para o céu, os mansos herdarão a terra. Então, está aí a dica. O que é ser manso? É ser bom de coração, não é ser belicoso, é acalmar as guerras e, principalmente, a guerra interna, a guerra que nós fazemos dentro de nós. Às vezes a pessoa aparentemente está tranquila, mas ela está em guerra dentro dela. Ela está raivosa, ela está revoltada. E isso, como nós, os seres humanos, somos emissores de pensamento contínuo, aliás, é essa a diferença que faz do animal para o ser humano. O animal, de vez em quando, pensa, os animais superiores, mas a partir do instante que ele adquire a capacidade de ter pensamento contínuo, então ele deixa de pertencer às raças de animais e passa a ser homem primitivo, já nascendo um corpo humano. Então, minha gente, nós pensamos a todo instante. Hoje, a ciência sabe medir e descobriu que nós temos aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. Haja pensamento. Agora, eu lhes pergunto, desses 70 mil pensamentos, quantos deles é pensamento positivo? Quantos deles nós pensamos em Jesus? Nós pensamos em Deus? Nós pensamos em nos melhorar, em ajudar ao próximo? O compromisso nosso de trabalhadores da última hora não é somente um compromisso externo, material, de ser um bom pai, um bom trabalhador nas funções que nós executamos. É também um compromisso espiritual de podermos sanatizar o ambiente onde nós vivemos, a cidade onde nós vivemos. Porque nós sabemos que cada pensamento bom que nós emitimos, aquele pensamento bom que se torna luminoso por ser bom, ele anula muitos e muitos pensamentos degradantes, pensamentos nocivos, que iriam trazer desânimo às pessoas. Então, nós não somente influenciamos as pessoas com palavras e obras, mas também com pensamentos. O simples passo de pensar no bem, de tanto pensar no bem, nós automaticamente agimos no bem. Porque o homem não é, na verdade, aquilo que ele faz, ele é aquilo que ele pensa. Porque, para fazer, ele tem que primeiro pensar. É esse o nosso compromisso de espíritas. Pensar constantemente no bem. Estar sempre bem-humorados. Lembra de Jesus. Não turbeis os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Então, o que é turbar o coração? É a gente ter revolta, ter desânimo, ter raiva. Nós, cada vez que assim procedemos, atrapalhamos por completo o nosso sistema imunológico. E aí vem doenças de difícil trato, e com isso nós acabamos saindo da vida física antes da hora. E isso não é bom. Então, Jesus usou até o imperativo, uma ordem: não turbeis os vossos corações. Nós não temos o direito de reclamar. Tudo que acontece conosco é para o nosso próprio bem. Porque nós somos a colheita de nós mesmos. Ontem, em outras existências, nós plantamos e hoje colhemos. Não tenhamos medo de nada. O mal de fora
só nos atinge quando ele ainda mora dentro de nós. Naquilo em que nós já nos tornamos perfeitos, nós somos inatingíveis. Esta é a grande verdade. Não temos o direito de reclamar. Nós que temos o conhecimento do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, não temos o direito de reclamar de nada. Aceitamos tudo de bom grado, porque Deus é bom e justo. E o que nós plantamos no passado, nós colhemos hoje. Às vezes o plantio nosso, do passado, ele é muito forte, é tenebroso. Nós participamos de guerras, tivemos o poder da caneta para poder assinar o início de guerras. Mas como a justiça divina, ela é acima de tudo benevolente, ela faz em suaves prestações as nossas dívidas do passado. Nós temos um exemplo do Jesus Gonçalves, lá do Triângulo Mineiro. Lá ele é considerado como um santo pela Igreja Católica e um espírito altamente evoluído pelos espíritas. Ele participou de guerras fratricidas na época de Gengis Khan. E a dívida dele foi parcelada em 10 prestações. Ele nasceu 10 vezes com o mal de Hansen, antiga lepra, né? Falava-se leproso. E, de repente, ele descobriu que ele tinha pagado toda a dívida. Aí ele pediu para Jesus para que deixasse ele nascer mais uma vez nas santas casas, onde tinha as pessoas que se tratavam do mal de Hansen, para ajudar as pessoas. E fez um trabalho tão bonito, mas tão bonito, que parece que a igreja quis santificá-lo, a Igreja Católica. É algo importante a gente entender a lei de Deus. E tudo que nós colhemos, nós plantamos. Não fixemos muito no nosso ontem. Nosso ontem é águas passadas, e águas passadas não movem amanhã. O nosso amanhã pertence a Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o hoje muito bem vivido vai fazer um amanhã mais feliz. A nossa preocupação é o hoje. Não é à toa que ele se chama presente. O hoje nos é o presente de Deus. O aqui, agora, o hoje é onde nós podemos operar. É onde nós temos o livre-arbítrio para operar da maneira que quisermos. Veja bem, Deus não arromba o nosso coração. Esses dias eu estava escolhendo músicas para montar um pendrive para ouvir no carro. Eu andei vendo alguns hinos gospel. Vi um que eu achei muito bonito, só que a letra dizia que Deus arromba o nosso coração. Não. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Quem não tem respeito pelo nosso livre-arbítrio são nossos irmãozinhos levianos, brincalhões, zombeteiros, que ainda se comprazem no mal. E que, num futuro muito próximo, daqui a 30, 40, 80 anos, eles não terão mais acesso ao nosso planeta, porque para nascer aqui, vai ter que ter um mínimo de equilíbrio. Esse é o nosso momento. É um momento maravilhoso, porque o que nós pudermos fazer de bem aqui, Jesus mesmo prometeu que nós seremos recompensados. Vamos ganhar mais do que o merecido. Mas é preciso que haja compromisso com essa verdade, porque se falharmos muito, é perigoso a gente não ter mais direito de voltar para a nova terra, para a terra renovada, que será de estado de regeneração. Essa regeneração não vai se dar de uma hora para outra. Eu já vi no plano espiritual que ela vai demorar, ou seja, muitos séculos, cerca de aproximadamente 3 milênios, para ela sair do estado de regeneração para ser considerada terra regenerada. E depois de aproximadamente 7 mil anos, aí ela vai ter outra evolução. Então, veja bem, nós estamos tendo hoje o momento mais importante, ou seja, a reencarnação mais importante de todas as outras que nós já tivemos até aqui no planeta Terra.
pois, quer queiram ou não, nós somos os trabalhadores da última hora. Então, façamos jus a esse momento. Não reclame de nada. Aceite tudo que vier para você, porque o que às vezes a gente chama de mal é o bem. O que às vezes a gente chama de doença é a nossa própria cura espiritual. Eu tenho um caso do automatismo da lei divina que eu vou chamar da história de Hilda. Esta senhora Hilda, nós sabemos que toda a família tem aquela pessoa que se destaca em bondade, em prestação de serviço. São as ovelhas de ouro. Esta senhora, Hilda, ela nasceu para servir. Foi de um despreendimento total. Ela não pensava nela, só pensava em ajudar os familiares. Nem teve tempo na sua juventude, de namorar e muito menos de casar. Mas trabalhou o tempo todo em prol de ajudar os seus familiares. Eu tive o privilégio de conhecê-la e ela me contou um segredo. Olha, de vez em quando eu vejo o espírito e vejo algumas luzes, mas ela era católica. Então ela me contou, tem uma coisa que eu não entendo. Eu vou à missa e quando o padre benze a hóstia, fica tudo branquinho, como se tivesse uma luz acesa. Aí ele pega a hóstia e aquela luz continua acesa, mas quando ele vai chegando perto da boca da pessoa, a luz apaga. Isso é o normal. Mas de vez em quando, ela dizia, não é em toda missa que isso acontece, mas de vez em quando ele pega a hóstia, vai dar para a pessoa e a luz não apaga. Parece que o corpo da pessoa todo fica iluminado. E eu não entendo isso. Então eu expliquei para ela, é o seguinte, aquela luz é uma energia divina para melhorar a vida das pessoas. Então aquela pessoa que recebe a luz é a pessoa que está convicta, que quer melhorar, quer mudar de vida, quer realmente seguir um padrão melhor, seguir o caminho do bem. Já aqueles outros que não recebem a luz, é porque estão muito acomodados, não querem a melhoria, querem continuar do jeito que estão. Então, eles mesmos se encarregam de apagar a luz em forma de energia que está naquele pedaço de pão. E foi por causa disso, minha gente, que eu larguei de dar passes. Dentro do centro espírita também acontece isso. Eu ia dar passe, eu via quando a energia atingia o corpo da pessoa. Mas tinha pessoa que isso não acontecia. E eram pessoas, às vezes, até trabalhadoras do centro. E eu falei, então, eu vou parar de dar passo, porque eu não preciso ficar sabendo a intimidade de cada um. Eu não preciso ficar sabendo quem está se esforçando para melhorar, está recebendo a energia, e quem está na mesmice, não quer melhorar e não está recebendo energia. E eu, definitivamente, parei de ser passista por causa disso. E comentando isso aí no estudo fechado, alguém levantou a mão e falou assim, mas isso aí não está de acordo com a lei de Deus. Onde está o perdão infinito? Os espíritos, por acaso, estão negando a doar energia para as pessoas? Aí eu expliquei, não é assim que as coisas funcionam. Os espíritos estão ali para doar a sua energia. É a própria pessoa que rechaça a energia do bem, uma vez que ela não quer melhorar. É automático. Da mesma maneira que o espírito com vibrações inferiores não conseguem ver outros espíritos mais elevados. Aqui, porque nós estamos, todos nós, dentro de uma máscara, né? Que é a persona lá dos antigos palcos da Grécia, né? Que deu origem à palavra personalidade, à palavra pessoa. Então, persona é uma máscara. Todo o corpo físico é para nós uma máscara. E dentro dessa máscara está escondido os espíritos bons, os espíritos mais ou menos, os espíritos levianos. E aí vem aquele provérbio, quem vê cara não vê coração. E aí é que mora o perigo, né? O cidadão é novo, inexperiente, né?
se apaixona por um rostinho bonito e às vezes acaba levando uma bruxa para casa. E vice-versa, né? A menina se apaixona por aquele galã de cinema, né? E acaba levando um bruxo para casa. É essa a importância. Eu olho aqui e eu vejo todos, mas na realidade eu não estou vendo ninguém. Eu estou vendo, né, a persona, ou seja, a máscara que todos nós carregamos. Da mesma maneira, vocês olhando aqui, vocês não estão me vendo, você está vendo a persona, a minha máscara. Então, gente, é isso. Nós estamos dentro de uma máscara. Ninguém vê ninguém. E aí é que está a beleza divina. Porque se todo mundo enxergasse todo mundo, aí a gente ia correr dos feios, ia tentar se aproximar dos bonitos, e não ia ter convivência social, não ia ter família. Porque nós sabemos que a partir de uma certa época no planeta Terra, a partir da vinda de Jesus, né, Jesus determinou que as famílias fossem formadas por antigos inimigos do passado. Aí junta aqueles inimigos, coloca dentro da família, e ali para que, durante a convivência entre as quatro paredes, pudesse haver a reharmonização e o mal desaparecesse. E é esse trecho que Jesus explica na Bíblia e poucas pessoas sabem traduzir. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Vim colocar a sogra contra o sogro, pai contra filhos, nora contra a sogra, etc, etc. Então Jesus quis dizer que, através da família, ia haver uma nova reharmonização. Poucos são os casamentos que são feitos na base verdadeira de um amor. A maior parte são feitos com base de necessidade de reajuste do passado. Bom, eu e você, nós cometemos crimes comuns na vida passada, atrapalhamos 3, 4 pessoas, vamos descer lá para a Terra, vamos constituir família, vamos levar essas pessoas como nossos filhos e vamos tratar de nos reharmonizar, né, para que a gente seja feliz novamente. Então é isso que na verdade acontece. Quando, vou usar de uma licença poética, porque não existe alma gêmea, mas quando os casais são almas gêmeas, os dois se amam verdadeiramente, aí eles vêm, mas trazem filhos difíceis, que literalmente desencarnam os pais antes do tempo a conta gota. Então a Terra nossa ainda é esse planeta de dificuldades, onde nós temos que lutar para acabar com os nossos erros do passado, porque aqui se planta, aqui se colhe. Ah, mas esta é a lei de Dalião. Tem a lei do amor também, que Jesus dizia, só o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Então a gente nasce prometendo amar, fazer o bem desinteressado para a humanidade, para pagar aquelas nossas dívidas escabrosas do passado. A gente não consegue. Bom, tempos, séculos depois, a gente nasce novamente prometendo a mesma coisa. A gente falha outra vez. Aí, numa terceira vez, a gente ainda está suscetível de falhar, e a gente acaba falhando. Então, a gente mesmo pede para vir e pagar com a mesma moeda. Se trata de uma pessoa faz o mal para outra, a outra faz para uma, e o mal vai perpetuar. Não. Tem o amor, que cobre a multidão dos pecados. Mas é preciso que a gente tome a iniciativa de pagar os nossos erros do passado com o amor. E se a gente não conseguir, a gente mesmo, depois de muitas vidas, a gente pede para pagar com a mesma moeda. Aí vem esses crimes coletivos. O avião caiu, matou 20 pessoas, né? Tal edifício pegou fogo, matou 30 pessoas. São pessoas que não conseguiram, através das suas múltiplas existências, pagar os graves e tenebrosos erros do passado com amor. Aí eles mesmos escolhem a necessidade de pagar com a dor. Mas não temos necessidade de pagar com a dor. Podemos pagar nos erros do passado com amor. Portanto, amem. Ame o dia, ame a luz, ame as pessoas, ame a natureza, ame os animais, ame a sua vida. Ame viver. Viver não é fácil, não. Consulte o meu coração, como diz o poeta. Mas é o que nós temos. Nós sabemos que está vindo para o planeta Terra
1 milhão de espíritos elevadíssimos, vindo de local distante, cerca de 70 anos-luz da Terra. Então, são preias de espíritos elevadíssimos que vão nascer aqui, já estão nascendo, e vão fazer a diferença. Vão trabalhar os nossos DNAs, os nossos corpos do futuro serão melhorados, a gente terá uma visão maior do que a nossa hoje. Nós enxergaremos mais longe, nós enxergaremos parte do infravermelho e parte do ultravioleta, o que vai nos capacitar a ver de maneira natural os espíritos. Nós teremos a faculdade de ler os pensamentos dos outros e teremos corpos melhorados. E com o avanço da ciência, a gente vai envelhecer saudável. Vamos envelhecer sem que o corpo fique fraco, sem que a gente tenha rugas. E a gente vai ficar todos muito queridos. E, então, esse é o nosso trabalho da última hora. Se sairmos vitoriosos, de acordo com a promessa de Jesus, vamos receber mais do que merecido. Mas, e se não sairmos vitoriosos? Pode ser que não tenhamos mais chance de voltar a esse nosso planeta. Sabemos que Jesus é o criador de um outro planeta distante aqui, 8 vezes maior que a Terra, que se chama Quiron, para onde está indo os espíritos que ainda, infelizmente, se comprazem no mal. Quiron. E eu, sinceramente, gostaria muito de continuar vivendo aqui. E acredito que todos vocês também. Então, gente, vamos reivindicar menos e doar mais. Vamos lembrar de Emmanuel. Emmanuel deu a seguinte definição do amor. Quem ama não tem direito nenhum, só tem deveres, porque o direito começa onde termina o amor. Quem ama não tem direito nenhum, só tem deveres, porque o direito começa onde termina o amor. Ah, porque e os meus direitos? E os meus direitos? O único direito que nós temos, na verdade, que somos cristãos, é o direito de amar. A gente vê a vida desses médiuns de escola, que tem um mandato mediúnico, como o Chico Xavier, como o Divaldo, e se a gente for voltar às suas vidas passadas, a gente vai ver que eles doaram a própria vida física para defender Cristo. O Divaldo, por exemplo, que já foi filho da Joana de Ângeles, em vida passada, os dois morreram defendendo o cristianismo. Chico Xavier, por mais de uma vez, morreu queimado defendendo o cristianismo. Então, gente, já está na hora de a gente reivindicar menos e doar mais nesses poucos anos, poucas décadas que faltam para terminar a reforma. Claro que a Terra vai ser um planeta melhorado para os nossos filhos e para os nossos netos. E queremos voltar também, né? Então, nós seremos filhos dos nossos netos e queremos voltar aqui para poder viver num planeta melhorado. Esse o trabalho que eu tinha para trazer para vocês a respeito dos trabalhadores da última hora. Receberemos mais do que merecido, podem acreditar. É importante que façamos um esforço grande para que sejamos bons pais, sejamos bons companheiros, sejamos bons trabalhadores no nosso emprego, sejamos bons trabalhadores na seara espírita. Eu agradeço a todos, muito obrigado a todos, fiquemos todos em paz e sempre com Jesus na mente e no coração.